Olá, eu sou a Nássara e hoje estamos aqui para mais um episódio do IPOGcast Rondônia, para falar sobre o que o mercado valoriza e o que ninguém te conta sobre carreira. Hoje, uma das frases que os empresários e gestores mais repetem é: está difícil encontrar gente boa. Mas será que o problema está realmente só nos profissionais ou as empresas também precisam rever a forma como estão contratando, recebendo e desenvolvendo essas pessoas? Porque na prática, contratar vai muito além de preencher uma vaga. E eu digo isso também como empresária, porque nós mesmos já erramos muito nesse processo. Desde vagas mal definidas até a falta de onboarding, alinhamento e clareza nas funções. E foi justamente vivendo isso na prática que começamos a entender que contratação não depende só do profissional, mas também da estrutura que a empresa oferece. E para falar sobre isso, eu estou aqui hoje com uma convidada que vive essa realidade todos os dias. A Socorro Nunes, gestora de recursos humanos, especialista em recrutamento e seleção e alguém que acompanha de perto os desafios das empresas da contratação e retenção de profissionais. Então fica com a gente porque talvez a pergunta não seja porque está difícil contratar, mas também o que as empresas estão fazendo ou deixando de fazer nesse processo. Seja muito bem-vinda, Socorro. Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui com a gente hoje. Mas antes de a gente iniciar, sobre o tema que a gente se propôs a discutir, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Primeiro eu preciso te agradecer pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com você. E para eu me apresentar, Nássara. Bom, hoje, como gestora de recursos humanos, que a minha formação é essa, fui formada em EAD. Eu tenho prazer de falar nisso, porque já escutei assim inúmeras vezes as pessoas falando: mas EAD, e olha, eu sou formada em EAD. Tenho também formações em coach, treinamentos. Hoje estou como sócia na Resolutes Consultoria. Estou hoje também na diretoria da ABRH, no administrativo financeiro. E estou há mais de 17 anos nessa área de gestão de pessoas, de treinamento. Eu entrei nessa área muito assim, não foi nem aquilo de descobrir que era isso e fui entrando. Não, a área de RH me escolheu, me encontrou em algum lugar e me escolheu. E aqui estou eu. Com muita experiência prática, sobre Bastante. O tema que a gente vem falar hoje aqui. Bastante, muita mesmo. Mas então, apresentações feitas, vamos discutir um pouquinho sobre o tema. Então, Socorro, eu me incluo também nessa, porque hoje as empresas normalmente falam que está muito difícil contratar gente boa. Só que eu acho que a reflexão que a gente traz aqui, que a gente provoca até, não se limita apenas ao profissional. Mas Sim. também a gente tem que olhar o lado da empresa. Então, diante disso, me conta, no cenário atual, como é que você enxerga que as empresas estão fazendo as contratações? Bacana. Hoje, assim, realmente nós temos tanto um lado quanto o outro, que é das empresas irem em busca dos profissionais que estejam mais completos, profissionais que tenham mais a ver com o que a empresa precisa. Hoje nós temos várias empresas que já entenderam que para elas irem em busca do profissional, eles precisam saber o que eles querem daquele profissional. Não é só simplesmente, eu quero um analista administrativo. Indica aí para mim um analista administrativo. Eu posso sim te indicar, mas o que esse analista vai fazer? Quanto é que vai ser a remuneração dele? A remuneração é o salário, mais alguma coisa que tenha de vale alimentação, mais vale refeição, mais um bônus, mais comissão. Quando a gente fala sobre isso e que a gente deixa muito claro para o profissional que vai se candidatar àquela vaga, facilita muito a vida da gente. E o profissional? O profissional hoje ele está buscando também uma empresa que, do mesmo jeito que a empresa busca aquele profissional que esteja de acordo com os valores dela, hoje o bom profissional, ele também está em busca das mesmas coisas, sabe? Então eu digo que as vertentes, elas são duas vertentes e que todas duas estão em busca. É bacana quando um encontra com o outro, sabe que tem as coisas assim que são semelhantes. Isso é muito bacana. Entendi. Então, no caso, o que você está querendo me dizer é que o problema talvez não seja a falta de gente boa no mercado, é isso? Exatamente. Não é. Hoje nós temos profissionais que são muito bons. Então, assim, como eu sempre falava que o bom profissional hoje ele está empregado, hoje o bom profissional ele está em busca de algo que realmente faça sentido para ele. Não necessariamente que ele esteja empregado, né? Não. Perfeito. Concordo contigo, Socorro. Mas e no jogo da contratação? Tem um lado do candidato, mas também tem um lado do empresário. O que você enxerga sobre isso? Bacana. Olha só, a gente normalmente
a gente tem um processo, um protocolo inicial para que a empresa possa nos solicitar um processo de contratação. Mas você acredita que a empresa já vem com isso preparada? Nem todas. Tem algumas que já têm, sim, todo um protocolo, todo um processo, um passo a passo, desde o início. Eu falo muito que a empresa ela precisa namorar o profissional desde o momento em que ela divulga a vaga, sabe? Então já tem que ser uma coisa que seja gostosa dela olhar e dizer assim, poxa vida, me deu vontade de ir lá. Uma primeira pergunta que eu faço para o profissional, quando eu vou fazer a entrevista num processo seletivo, o que te motivou a você se candidatar a essa vaga, sabe? Porque é preciso que a pessoa queira realmente vir e não somente porque ela está desempregada, o que acontece muito. É porque eu estou desempregada. Beleza, já anotei ali, né? Mas assim, a empresa ela precisa ter todo um processo, principalmente a descrição de cargos, precisa ter ali qual que é a trilha que aquele profissional vai fazer dentro da empresa. Ele vai entrar aqui como na limpeza e ele vai continuar sempre na limpeza? Pode ser que seja. Pode ser que ele seja um excelente ali da limpeza, mas essa empresa ela tem ali uma trilha de remuneratória, por exemplo, onde ele consiga ter um salário mais bacana, com benefícios e tudo mais, sabe? Então é preciso que a empresa tenha isso e que ela deixe isso muito claro para o candidato. E eu até toco nesse assunto porque, como empresária também, eu já me vi muito nessa situação, né? Contigo mesmo fazendo recrutamento com a gente, né? Muitas vezes a gente tem na nossa cabeça como que é a vaga, o que a gente quer, espera do profissional, mas a gente não consegue, né? Descrever certinho, alinhar as expectativas, né? Passar tudo para quem vai fazer o recrutamento para que realmente o profissional ele chegue ciente de tudo que vai acontecer. Ele tem uma expectativa. E quando ele chega no dia a dia, a realidade é outra. E uma outra coisa eu sou empresário, mas dentro da minha equipe, essa vaga que foi aberta, ela vai ser liderada de outra pessoa. Ok, quem é esta outra pessoa? Quem tem que aprovar a contratação é esta pessoa que está na gestão. Porque é com ela que o profissional que está entrando vai trabalhar. Então, eu como dono da empresa, eu vou participar de todo o processo, eu que vou participar das entrevistas, eu que vou aprovar. Ok, não tem problema. Você é o proprietário, você é o empresário. Mas traz o teu gerente também para que ele participe de todo o processo. Você vai ter uma assertividade muito maior. Sem dúvida. Muito boa essa dica mesmo, Socorro. E o que mais você enxerga que tem como dica para passar, por exemplo, para o empresário, para o empreendedor que está assistindo aqui a gente? Sem dúvida nenhuma, é trazer a sua liderança para participar sempre de todo o processo, principalmente na decisão. Nós, como consultores, normalmente a gente traz 3 candidatos, né? Eu falo, olha, tá aqui, eu tô te entregando 3 candidatos e está dentro do perfil que você nos solicitou. Eu esmiuço bastante o perfil que normalmente eles desejam. E normalmente a pergunta que vem pra gente é: qual desses 3 você acha que se destacou mais? Eu não posso responder. Eu tenho que dizer exatamente, olha, tá aqui, eu tô te entregando 3. Porque se eu respondo, eu termino induzindo o empresário àquela pessoa, sabe? Isso é natural, e é natural. E aí o que a gente faz? Fala, olha, faz o seguinte: chama o teu líder, depois que vocês fizerem a entrevista com esse candidato, aí vocês 2 conversam e vocês definem quem realmente vocês vão trazer para dentro da empresa de vocês. Tem que ser alguém que vocês 2 tenham um vínculo com esse profissional. Essa é uma das dicas, sabe? Trazer a liderança para estar ali mais próximo mesmo, de fato, com os candidatos, com as entrevistas principalmente. Até porque no dia a dia não é você quem vai lidar com esse profissional, né? Você acredita que eu tenho que falar isso para candidatos? Às vezes eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, não é comigo que você vai trabalhar, tá? Você sabe uma outra coisa que a gente também termina fazendo? Para cargos de gestão, a maioria das entrevistas que a gente agenda é depois das 18, depois das 19. Eu tenho mais assertividade nesses horários, porque normalmente um gestor, um líder,
No horário comercial, ele vai estar fazendo entrevista aqui comigo, mas ele vai estar pensando em outra coisa lá do trabalho dele. Então, e aí quando eu marco a agenda, quando eu marco a entrevista com eles, aí eu falo assim, olha, a empresa ela não trabalha nesse horário, tá? Fica tranquilo. Que Desliga, né? Exatamente. Fala, é outra coisa. Mas é porque nós somos consultores. Sim. Né? E daí como que fica numa empresa que o dia a dia é aquele horário, né? Então, é interessante que ele sempre pergunte para o candidato, porque normalmente está trabalhando, qual é o melhor horário para ele. Perfeito. Sabe? É importante a gente ter essa flexibilidade com o candidato. Uhum. A gente tem muito aquela questão de, mas é ele que está precisando desse emprego aqui, a gente é que está entregando a vaga aqui para ele que precisa. Vamos começar aquilo que eu falei, a gente precisa se namorar a partir do momento que a gente abre a vaga. Sim, sim. Então, só para a gente recapitular. Então, coisas importantes que talvez possam passar desapercebidas já no processo de contratação. É a questão da preparação da empresa com relação à função, descrição, né, dos benefícios, tudo esquematizado, alinhamento de expectativas para que o profissional ele entre sabendo onde ele está pisando. Muito. Também tem a questão da liderança participar do processo seletivo, não só, né, o recrutador, o RH, o dono da empresa. E tem essa questão também que você falou da flexibilidade com relação aos horários do candidato, né? Sim. Que às vezes algumas empresas podem ficar um pouco mais, né, encaixotado, vamos dizer, pelo horário comercial. Sim. Tem algo mais que você traz de relevante, assim, que possa fazer a diferença, não só no processo de contratação, porque eu costumo dizer que o processo de contratação, ele começa antes, bem antes, né? Então, até para que ele realmente tenha sucesso. O que mais você enxerga que faz a diferença quando um colaborador, por exemplo, entra numa empresa? Nossa, sem dúvida nenhuma, a integração do funcionário. Né, o onboard do funcionário dentro da empresa. Então, essa integração, ela não é somente a entrega do computador, né, dos equipamentos, dos EPIs, da senha do sistema, não é somente isso. Detalhes pequenos que eu vou te falar. Existem projetos, por exemplo, de uma empresa de qualquer tamanho, que ela pode colocar um apadrinhamento. Alguém que já trabalhe dentro da empresa há algum tempo e que ela vai ser o padrinho daquela pessoa que acabou de entrar. Você sabe o que é importante? Que explique para a pessoa, que oriente a pessoa onde é que fica o local do banheiro. Olha o negocinho pequenininho, sabe? Mas isso... O além aqui, que vai participar do podcast. Eu já participei de processo onde a pessoa ficou 10 dias sem ir no banheiro porque... Não sabia, meu pai. Não sabia onde era o banheiro, não foi. E a pessoa tirar dúvidas sobre o horário de almoço, não sei o que, né? E é super verdade o que você tá trazendo, Voz do Além. Sabe? Sabe? Mas, gente, é muito sério isso, sabe? Então, aí vamos lá. Eu, como consultora, eu tenho um prazo de garantia de substituição do funcionário. Mas por que eu dou essa garantia? Por que eu coloco isso? Porque eu não quero que o funcionário saia, lógico e evidente. Então eu faço de 15 em 15 dias, até completar um mês, a gente faz uma reunião com o empresário, a empresa que me contratou, e faço também com o candidato que foi selecionado. O que muito acontece é a falta de comunicação entre eles, sabe? O que foi selecionado tá com medo de falar algumas coisas, que caramba, esse processo aqui, ele podia ser melhorado, sabe? Só um trocinho aqui que dá pra virar podia ser melhorado, mas ele fica com receio de falar, porque ele tá em prazo de experiência, sabe? Daí ele fica com medo de falar, fala, mas sempre foi desse jeito, de repente eu falo. Se ele não falar agora, quando for daqui a 3 meses ele vai falar, já passou o prazo de experiência. Então é importante esse link que a gente faz com o empresário e com o candidato, porque facilita muito a comunicação entre eles. E hoje, comunicação é o céu, sabe? Quem hoje souber se comunicar bem com a equipe, relacionar com a equipe, consegue tudo. Tudo, inclusive entender se aquele lugar é para você ou não. Perfeito. E é o que eu costumo dizer. Sempre quando a gente vai fazer algum processo seletivo e antes de dar devolutiva para o candidato, eu sempre digo, olha, eu não estou aqui para julgar se você é um bom ou mau profissional. Sim. O que eu estou tentando avaliar, né, com análise de currículo, com entrevista, tudo, é se o seu perfil faz sentido junto com a vaga que a gente está tendo.
Não que ele é bom ou ruim. Porque É às vezes isso. tem profissionais que saem, né, pensando, né, não fui selecionado porque eu sou ruim, isso, e não faz sentido. Ai, Nasra, e essa questão do profissionais que saem de um processo seletivo sem saber o porquê que ele foi, desclassificado, a minha visão, acho que a gente precisa, assim, trazer esse feedback para os candidatos. É claro que tem alguns que não tem nem condição. Sim, Esses sim. dias nós tivemos uma pessoa que ela chegou atrasada, não falou nada, sabe? E era a entrevista com a gestão. E foi, inclusive, um tanto mal educada, sabe? A gente termina ficando até sem conseguir dar um feedback pra ela, mas eu terminei dando, sabe? Assim, começa a dar uma olhada na tua postura, teu comportamento. Perguntei, você chegou no horário lá com eles? Daí ela falou, você explicou pra eles que você não chegou no horário? Então é uma forma que a gente encontra de talvez até trazer uma clareza para que a pessoa tenha um comportamento diferente, vamos, né? Comunicação, comportamento, relacionamento. Mas é ideal, eu gostaria que tivessem feito isso comigo, que tivessem me dito por que eu não passei naquele processo seletivo, se eu achava que, cara, eu era perfeito, eu era perfeita para aquela vaga. Por que eu não fui selecionada? E existem inúmeras situações de não ter sido. Mas a questão do feedback para o profissional é porque existem coisas que, de repente, ele pode melhorar. Uhum. Eu queria muito ter tido nas vagas que eu fui desclassificada. Por que eu não fui? Até hoje eu não sei. Por favor, se alguém ainda quiser me dar essa notícia, Estou à disposição, tô né? querendo ainda. Mas até voltando um pouquinho na parte da integração, do onboard, né? Que é esse tema, esse termo que é bastante falado, né, na área de recursos humanos em geral. Eu vivo isso na prática, né? Então, ao longo de alguns processos seletivos que tinham um turnover alto, né? Dessa rotatividade alta, então, ao invés de, vamos dizer, de culpar o mercado, vamos olhar para a gente, né? O que a gente está fazendo que podia fazer melhor? Então, a gente antes não tinha um onboarding estruturado, né? Uhum. Quando ele entra, o profissional entra, ele vai para onde? Ele conhece a empresa inteira, ele sabe com quem ele fala em cada departamento. O treinamento, quem que vai dar esse treinamento? Ah, sou eu. Tá, naquela semana que ele vai entrar, eu vou conseguir dar o treinamento e fazer tudo que eu também tenho que fazer na minha rotina? Então, assim, são muitas abas abertas, né? Quando a gente vai contratar. Isso. E você percebeu que tudo que você falou comunicação, é ter que informar aquela pessoa que ela vai participar disso, daquilo. Antes da comunicação vem a programação de como que vai ser feito aquilo. Mas principalmente comunicar. Gente, comunica. Sabe, empresário, comunica que amanhã não vai abrir, comunica que segunda-feira vamos trabalhar, comunica que dia 4 de junho, é Corpus Christi, mas não é feriado, é ponto facultativo, mas comunica o teu funcionário, sabe? Comunica, gente, realmente antes era tido como feriado, mas nunca foi, nem todo funcionário sabe disso, sabe aquela coisa que já tá, mas sempre foi assim? É porque, na verdade, eu tô falando assim, né, do lado do empresário. Eu vejo que a gente tá muito no piloto automático, né? Demais. Então, às vezes, a gente subentende que o outro já sabe como é para fazer. Então, termina que a gente atropela alguns comunicados, né, algumas informações, porque pra gente já é muito natural. Então, sempre eu fico pesando por esse lado. Mas, peraí, eu não falei, mas será que o outro já sabe? Porque senão vira uma bola de neve, né? E esse automático, Nássara, ele é algo que a gente precisa sim, ter muito cuidado. Como eu estava falando agora, a comunicação ela é necessária, né? Então, aquela história do óbvio precisa ser dito, sabe? Mas que realmente existe esse pensamento de, gente, mas tá muito óbvio, sempre foi desse jeito, né? Mas é necessária a comunicação. E na questão de ser necessária a comunicação, às vezes existem muitas comunicações que eu já vi em alguns clientes, por exemplo, proibido utilizar o celular no horário de trabalho. Não, minto. Proibido usar o celular. Proibido isso, proibido aquilo. Todas as comunicações a respeito de proibição, todas em plaquetas na cozinha, no refeitório da empresa. E daí eu perguntei o seguinte, existe um manual de colaborador, existe um regimento interno? E daí a resposta que eu tive foi, não, nós temos sim.
Tá tudo preto, tá tudo lá nas plaquinhas, lá no refeitório. Falei, eu vou perguntar de novo. Existe um regimento que vocês entregam para o colaborador, informando a ele que, olha, vamos lá, ao invés de dizer que é proibido o uso do celular, alguma coisa que diga assim, é autorizado a utilização do celular pessoal no seu horário de intervalo? Que não é proibição, é somente algumas coisas que dificultam o trabalho. Sabe? Não tem. Então, aí entra socorro. Vamos dar consultoria, claro e evidente. Para isso que a gente existe. Certo, Socorro. Então, a gente já falou de contratação, a gente já falou do onboarding, né? Desse processo de integração do profissional quando ele ingressa na empresa. E depois que esse profissional está na empresa, o que você tem de dicas para trazer para ele continuar na empresa? Nássera, para te responder isso, nada melhor do que uma boa história. Então, nós tivemos uma situação de uma candidata que ela estava trabalhando, ela participou de um processo seletivo e ela estava numa expectativa maravilhosa. Era tão boa a funcionária que do local onde ela estava, eles fizeram de tudo para que ela não saísse. Mesmo assim, ela pediu desligamento e mesmo assim, ela falou, dona Socorro, eu vou, porque eu quero ir para essa empresa e eu quero ir sim para uma nova experiência. Ok, ela passou 2 dias na empresa. Com 2 dias ela me ligou falando, dona Socorro, eu sinto muito, mas não é para mim. E ela me contou o que foi que aconteceu. E eu falei, bom, eu preciso agora rever isso com a empresa, né? Porque não é só salário que segura funcionário. O clima, a forma com que se chama a atenção, né? Vamos dizer assim, a forma com que eu te chamo em relação ao que a gente precisa de você. E vou dizer o que era exatamente. Ela foi com o cabelo molhado e não tinha nenhuma informação a ela anteriormente, do segundo dia, de que ela não podia ir com o cabelo molhado. É onde entra aquela questão do manual, né? Com as orientações. Entende? Não tinha como adivinhar, né? Exatamente. Então ela foi com a roupa, disse que estava amassada, pediram a ela para retirar a roupa, trocar outra roupa, passar a roupa, sabe, lá, porque estava amassada e não era o tecido. Ela não tinha uniforme ainda, estava no segundo dia. E aí vem a questão de, peraí, empresa, você falou para ela o que era? Quais eram as obrigações, o que ela podia fazer, o que não podia. Então, isso tudo, sabe, faz com que a pessoa desista. E ela estava extremamente feliz por ter ido para uma outra empresa. Então, é o que a gente falou, salário não segura. O clima organizacional, os valores da empresa, a forma com que ela é tratada, a flexibilidade que ela tem, sabe? E, inclusive, também a autonomia que ela tem dentro do trabalho dela. Isso também segura o funcionário dentro da empresa. E agora eu vou trazer um desafio. Bora? Qual que é a maior dificuldade? Como é que você pode trazer dicas para trabalhar com a Gen Z? Desafio, hein? Desafiador de fato. Mas, Nássera, vamos lá. É uma geração que ela tá aí na porta da gente, né? Tem como a gente voltar e dizer, não quero essa geração, né, na minha vida. Antes dessa geração, nós tivemos outras, as nossas, inclusive, que com certeza absoluta, as gerações anteriores também tiveram dificuldades, também tiveram desafios conosco. Essa geração agora, a geração Z, a geração Zen, né, que se fala demais, a gente precisa aprender a trabalhar com ela. Então, os empresários, nós precisamos aprender a trabalhar com a geração que está aí. E eu vou te falar uma coisa, tá vindo outra aí que ela é muito pior do que esta. Então, a gente precisa entender como que eles trabalham. Qual que é? Quando a gente faz a avaliação de perfil, avaliação comportamental, o IPOG tem algumas coisas muito bacanas a respeito disso, inclusive. E quando a gente faz essas avaliações, é para a gente entender como que aquela pessoa funciona, como que aquele profissional funciona. Eu tenho profissionais que eles funcionam muito bem se a gente só fizer elogios para ele. Eu tenho profissionais que trabalham muito bem se a gente tiver ali benefícios de academia para ele. Meu Deus, ele vem feliz da vida para o trabalho dele, sabe? Mas e aí? Feedback, por exemplo.
tá? Eu tenho uma liderança que vai dar um feedback para um profissional da geração Z, ele precisa saber como que ele vai dar como que ele vai passar esse feedback. Do mesmo jeito, qual é o momento, sabe? Do mesmo jeito que eu, como líder, eu tenho que ter esse cuidado com a geração, e isso não é só com a geração Z, é com todas as gerações. Qual é o momento correto que eu vou passar esse feedback para ele? Qual é o resultado que eu quero? Do que eu vou falar, do que eu vou comentar? Ah, ele não está fazendo a entrega. Tá, dentro do que ele não está fazendo a entrega? Qual é a entrega que você, como empresa, como empresário, você quer? Eu quero resultado numérico. Beleza, é um funcionário que ele não vai trabalhar durante o dia. Lembra que eu te falei de flexibilidade? É um funcionário que ele não acorda cedo, sabe? Então, ok, existe possibilidade da gente alterar o horário de trabalho dessa pessoa? E ele alterando, vamos ver evidências. Eu consigo ter evidências de que ele me traz um resultado melhor, financeiramente falando, resultados de metas? Se ele conseguir e eu tiver a possibilidade dessa flexibilidade de horário, não vai ser bacana para mim, como empresário? Então hoje a gente tem sim que observar tudo que eles trazem para nós de resultado e de que forma que eles trazem esse resultado para nós. Ah, ele não gosta de trabalhar, não gosta de receber, não gosta de ser chamado a atenção. Vale a pena eu ter esse funcionário comigo? Nós temos que pensar isso também. Por isso que é um desafio, a gestão de pessoas é um desafio, né? Sim. Então, a gente tem que analisar individualmente, não tem como colocar todo mundo na mesma prateleira e fazer a mesma coisa para todos, né? Não, e você sabe onde que o RH entra nisso, os recursos humanos de fato da empresa? Você acabou de falar, é um desafio para a gestão de pessoas. O RH ele está ali exatamente para dar o suporte para os líderes, para os gestores, né? Para aqueles que trabalham com a equipe, de que forma que eles podem conduzir. E aí entra o papel estratégico do RH. É de extrema importância, mas lembrando que o RH não é aquele que vai fazer o papel do líder, não. O líder, o gestor, ele é quem vai ser o responsável pela tomada de decisão. O RH está ali para dar o suporte. Certo, então nós falamos de recrutamento, de onboarding, de retenção, e tem um personagem que a gente falou dele, mas talvez a gente não tenha dado tanta importância nessa discussão, que é o líder. Ah, boa. O líder. Realmente, o líder a gente precisa falar dele, na verdade ele é protagonista, né? E não tem como a gente falar de liderança se a gente não colocar a NR1 nesse assunto. Ela tem que vir para a mesa. Então hoje, com a NR1 aí em evidência, a liderança ela tem que trazer a NR1 como se fosse a Bíblia, debaixo do braço, sabe? Então todas as movimentações que ele for fazer, já temos empresas, nós temos lideranças que eles já fazem tudo o que tem ali dentro do que está sendo solicitado na NR1. O que está faltando? Registrar, sabe? Está faltando fazer registro de tudo isso. Mas que é necessário que hoje se traga para baixo do braço, como se fosse a sua Bíblia, o líder precisa fazer isso. Porque todas as evidências elas vão para cima da liderança. É a equipe, é o departamento. Então, todas as pesquisas que forem feitas, qual é o líder que está responsável por essa equipe aqui? Líder, vem cá, vamos conversar? Então, aí eu falo, e daí vem o RH para passar as orientações para a liderança, como é que vai proceder, como é que vai funcionar isso, como é feedback, né? A gente fala a respeito, por exemplo, de entrevista de desligamento, né? Bacana quem usa, ok, legal, mas eu sou mais a favor de que existam processos de feedback, que são ali periódicos, mas é uma coisa que ela já vem desde que o profissional entrou na empresa, que eles são pontuais a cada momento que acontece, do que fazer uma entrevista de desligamento somente no final, que parece uma entrevista de emprego. Essa empresa aqui é outra, sabe? E quem que vai estar envolvido com tudo isso? O líder, porque é ele que tem que saber passar o feedback, receber o feedback, o que ele quer de métrica, a meta que ele quer, em cima de qual métrica que ele deseja que a meta seja alcançada. Hoje está falando muito que não se pode mais colocar uma meta para a equipe.
pode, gente. O que não pode é colocar uma meta que não seja atingível, sabe? Então, tudo isso, quem é que vai passar para a equipe? O líder. Olha onde é que está o papel da liderança. É protagonista. Perceba que eu te falei, o empresário participar do processo seletivo, das entrevistas, sim. Mas você viu o que eu falei? Mas traz o teu líder para junto, sabe? Eu já tive situações onde quem participou de todo o processo era a diretora de uma escola e no final ela falou, Socorro, deu problema aqui da professora com a minha pedagógica, com a minha supervisora pedagógica. Eu falei, quem que é a liderança dela? Você lembra que a gente conversou sobre isso? Que eu te falei, eu esqueci, eu achava que era eu. Eu falei, tá bom, vamos refazer. Mas não deu certo, não tem como dar. Então o líder, ele tem o papel de protagonista em todo o processo, sim. Mas uma coisa que eu acho importante também a gente citar é a questão não somente as empresas estarem preparadas para receber o profissional, como o profissional também ter consciência de que ele precisa dar continuidade no desenvolvimento dele. Se ele vai continuar na empresa, qual é o foco dele ali dentro daquela empresa? Em que ele vai dar continuidade? Sabe? Então é preciso que ele tenha discernimento e que tenha um objetivo profissional dentro da empresa também. Hoje a gente ouve falar muito a respeito de desvio de função. E a minha parte colaborativa? Como que ela fica dentro também da empresa que eu estou trabalhando, sabe? Então tudo isso precisa ser muito avaliado. É questão de parceria também, né? Sim. E nesse assunto específico, Socorro, como empresária, eu vejo que alguns profissionais, né, eles estão desempenhando a função deles, eles estão entregando lá, mas eles querem ganhar mais. Né? Normal, todo mundo quer ganhar mais. Só que ele estaciona. E aí fica complicado, como que eu vou pagar mais para aquele profissional que ele não está buscando desenvolvimento, que ele não está trazendo ideias novas, que ele não está se qualificando. Uhum. Então, tem esse outro lado, com certeza também, do profissional fazer a parte dele também, não só a empresa. E você quer ver uma outra coisa? No primeiro podcast daqui, a Emily falou a respeito de que ela fez uma pós totalmente, para um assunto totalmente diferente da formação dela. Olha, perceba a necessidade que a gente tem de também ter conhecimento de outros assuntos. Então, eu preciso entender onde que eu quero ir, onde que eu quero chegar. Aí a voz da além pode falar uma vez? Claro. E essa busca de conhecimento do colaborador não é para a empresa. É pra ir. Sim, Boa. ótimo. Não é doido? Gente, essa voz do além, vou te contar, Eu viu? falo muito isso com meus colaboradores. É para você, as oportunidades de aprender, a zona de conforto de aprender uma coisa nova, uma tecnologia nova, uma ferramenta nova. Que aula de gestão de pessoas, Socorro. Não queria te deixar, mas chegou a nossa hora. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o convite aqui com a gente. Mais uma vez eu agradeço muito, Nássera. Você sabe da felicidade que eu tenho de estar aqui com você. As pessoas falam muito, né, que cliente não se torna amigo. Eu tenho evidência de que eu tenho um amigo cliente, sim, tá? E eu tenho muito orgulho e muita honra disso. Também. Obrigada pelo convite. A recíproca é totalmente verdadeira.